Centro-Oeste do Ouro Agronegócio. Então, hoje a gente muda para uma outra região. Nós já estudamos a região Sudeste e a região Nordeste. Agora a gente vai para a região Centro-Oeste. Então, a região Centro-Oeste, então, ela é constituída por 3 estados, que é o Mato Grosso, que é Goiás e Mato Grosso do Sul. Mato Grosso, a capital é Cuiabá. Goiás, a capital é Goiânia e é onde fica situado Brasília, a capital do Brasil. Mas o estado Goiás, capital Goiânia, onde fica o Distrito Federal, tá? Não confundam aqui a capital do Brasil com a capital de Goiás, tá, galera? E Mato Grosso do Sul, Campo Grande, tá? Então, é constituída por 3 estados, mais o Distrito Federal. Possui aproximadamente 1,6 milhões de quilômetros quadrados. É a segunda maior região do país em extensão territorial. Porém, é que possui o menor número de habitantes. Aqui nós temos, então, um mapa, né, da distribuição da população em 2010. A distribuição da população se concentra nas regiões próximas ao litoral, tá? Então, isso também reflete a questão histórica, tá? O início dos primeiros povoamentos, a colonização, tá? Então, nós vamos destacar alguns aspectos importantes para vocês saberem sobre esse capítulo, tá? Então, o começo da ocupação. Então, tá ligado com a descoberta do ouro, dos metais preciosos, que aconteceu pelos bandeirantes, tá? Que foi mais ou menos no final do século 18, tá? 17, aliás, 16 e 17, tá? E aí, então, os bandeirantes paulistas que adentraram no interior do Brasil com o objetivo de aprisionar indígenas, descobriram, então, às margens do rio Cuiabá, metais preciosos, tá? E aí, então, começa a corrida pelo ouro, tá? Mais tarde, então, em 1725, é encontrado outro núcleo de mineração, tá? No atual estado de Goiás. E aí foi por outra expedição de bandeirantes. Esse foi pelo bandeirante Bartolomeu Bueno da Silva. Então, a origem de Goiás. Então, exemplo do que aconteceu em Minas Gerais. Então, a questão da descoberta do ouro, tá? Fez com que a região centro-oeste, né, tivesse uma grande demanda de população se deslocando para lá, tá? Então, enorme contingentes de populacional em busca do ouro, tá? Então, as primeiras, quando descobrem, então, os recursos minerais, né? A mineração do ouro, então, leva as primeiras populações não indígenas para o interior do Brasil, que até então só tinha população nativa, né? E aí, então, surgem vários núcleos urbanos, tá? E aí, para suprir as necessidades dessa população, junto, então, a busca pelo ouro, a grande demanda por população, a grande demanda da população para essa atividade, ela vai trazer, então, outras necessidades, né? Como, por exemplo, a alimentação. E aí, então, começam a se desenvolver as atividades agrícolas e pecuárias, tá? E aí, o comércio também começa a se intensificar nessas vilas e cidades. E aí, no final do século XVII, quando começa a declinar a mineração, quando acontece o esgotamento das jazidas, aí, então, se continua com a atividade de criação bovina, né? A pecuária extensiva, né? Que era favorecida pelas pastagens do cerrado, tá? E aí, então, aliado a isso, foi construída uma linha férrea, uma linha para trem, tá? Em Anápolis, proveniente de Minas Gerais, que também vai propiciar o desenvolvimento dessa região, que vai originar algumas localidades de destaque, e essa ferrovia vai ser responsável, então, pelo impulsionamento do cultivo, né, de produtos como
café, arroz, milho, cana-de-açúcar, tá? Que junto com a pecuária bovina, então, que permanece depois do fim do ciclo do ouro, vai ser essas atividades que vão oferecer suporte econômico que vai originar, depois que vai dar origem à nossa capital, tá? Brasília. Aí, então, vamos ver como é que se originou Mato Grosso, tá? Então, o povoamento da área que hoje, que é o atual estado do Mato Grosso, ele ocorreu, então, na primeira metade do século XVIII, também ligado à descoberta de metais preciosos, como ouro e diamante, também por bandeirantes paulistas. Essa ocupação, então, deu origem à cidade de Cuiabá, Vila Bela de Mato Grosso, Cáceres, Coné, Diamantino, tá? Também, quando entra em declínio o ouro, tá? Mesmo depois do declínio do ciclo do ouro, foi criada então a capitania do Mato Grosso, que foi desmembrada de São Paulo, tá? E a capital então do Mato Grosso, a primeira capital foi Vila Bela da Santíssima Trindade, que era lá na divisa com a Bolívia, tá? E ela, por ela ser muito longe do restante das regiões brasileiras, então ela foi transferida para Cuiabá em 1825, tá? E tal como nós já estudamos em Goiás, a criação do gado bovino também vai ser a atividade que vai manter a questão econômica do Mato Grosso, após o declínio do ouro, tá? Então, no final da década de 70, bem importante isso daqui, foi desmembrado o Mato Grosso do Sul, tá? O Mato Grosso se divide em dois, tá? E então fica Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. No dia 11 de outubro de 1977, então as pessoas foram para as ruas de Campo Grande para celebrar então a capital do estado recém-criado, divisão então do território, tá? 11 anos depois foi a vez de Goiás, que também passou por uma modificação territorial. Aí Goiás, então, ele vai dar origem, tá, a Tocantins, que não pertence à região centro-oeste. Então, o Mato Grosso teve essa divisão, e Goiás, que era tudo isso aqui, também teve uma divisão. Só que a divisão de Goiás foi para Tocantins, que não pertence à região centro-oeste, e sim à região norte, tá? Então, a nova capital e as rodovias que aceleram o povoamento. Então, durante o governo do presidente Juscelino Kubitschek, que foi entre 1956 e 61, Brasília foi construída, então foi projetada para ser a nova capital do Brasil. Um dos objetivos, então, era atrair população, atrair as pessoas para o interior do Brasil, tá? Para a região central do país e desenvolver essa região, que até então não tinha um desenvolvimento. Então, Brasília foi inaugurada em 1960, tá? E substituiu o Rio de Janeiro, que era até então a capital do Brasil, tá? E aí, então, desde a época da construção de Brasília, muitos nordestinos foram trabalhar nas obras da nova capital e permaneceram por lá, tá? Então, boa parte das pessoas que ficaram, que foram originar, que começam a questão populacional, boa parte, então, se destina, vem do Nordeste e também da região Sul e Sudeste, tá? E aí, então, durante o governo de Juscelino Kubitschek, ele priorizou a construção de rodovias, tá? Para ligar a capital, para deixar ela ligada com o restante do Brasil, de fácil comunicação, tá? E algumas dessas rodovias, elas foram projetadas, então, em direção à região amazônica, tá? Exemplo é a rodovia Belém-Brasília, tá? Que é bem importante para o desenvolvimento do estado de Goiás. Então, além de projetar, então, se a capital que foi projetada, construída, que foi desenhada, ela também tem uma ligação, então, com o restante do Brasil, tá?
o agronegócio e o processo de urbanização do Centro-Oeste. Então, como nós já vimos anteriormente, uma das atividades que se destaca em relação à região Centro-Oeste é a produção agropecuária, né? Que inicialmente então foi para abastecer a população que se destinava às jazidas, né? E permaneceu depois como fonte de desenvolvimento dessa região, tá? E aí, além disso, para abastecer a região sudeste que estava crescendo, a região, então, centro-oeste aumentou essa produção agropecuária, tá? Então, a partir do início da produção agropecuária, da construção de Brasília e das aberturas de rodovia, que foram os 3 itens que a gente já estudou, o governo, então, passa a incentivar a migração para a região centro-oeste, né? E aí, então, isso propicia, foram criadas agrovilas, onde se expandiram a criação de gado bovino, atividade agrícola, então dá um grande salto econômico a essa região, tá? Então, por o governo incentivar a população aí para essa região. E aí, então, a partir de 1970, o governo ele lança programas para o desenvolvimento da agricultura em extensas áreas do Cerrado, para a criação de gado. E aí, continua o processo de imigração da região Nordeste, da região Sudeste, da região Sul, tá? Esse fenômeno pode ser demonstrado aqui, ó, nesse gráfico. Observem aqui, ó, a quantidade, ó, a taxa de crescimento populacional entre 1950 e 2010, tá? Na época, então, ali que o governo então cria programas de estimular o desenvolvimento da agricultura, estimular a vinda de imigrantes, tem um pico muito alto de imigração chegando nessa região, tá? E aí, então, esses programas governamentais de incentivo agropecuário, eles favoreceram somente os grandes e médios produtores, não os pequenos agricultores, que esses, então, não tiveram chance, não tendo dinheiro para investir em tecnologia, em produtividade grande, então acabaram que ficaram à mercê da tecnologia e acabaram vendendo essas terras para os grandes produtores. Então, os grandes plantations se destacam nessa região, tá? Porque lá nós temos, então, um destaque à moderna produção agropecuária, tá? E com isso, vai fazer com que a porcentagem de produtos que são produzidos nessa região se destaque no cenário nacional. Então, por exemplo, aqui nós temos um exemplo em relação à Conab, né, de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, na safra do ano de 2017 para 2018, 43% da produção brasileira de grãos ocorreu no Centro-Oeste, ainda com destaque específico para o Mato Grosso. Podemos destacar, então, a produção de soja, milho e algodão, tá? E essa região, a região Centro-Oeste, é a maior produtora nacional de grãos e que tem a maior participação na exportação, que exporta esses produtos, tá? Então, como tem nessa região a questão da agropecuária, também nessa região surgiu, então, frigoríficos, indústrias de laticínios, fábrica de beneficiamento de arroz, de soja, de algodão, que são os principais produzidos nessa região. E assim, então, os recursos destinados para adquirir máquina, defensivo, aumentou, assim como a quantidade de investimento em infraestrutura, como abertura de estrada, instalação de silo, que é para armazenar os cereais, os grãos e cereais, tá? E isso tudo, então, vai resultar, tá, num crescimento, desenvolvimento da agropecuária, criação de indústrias, né, em relação à transformação e o beneficiamento. Tudo isso vai fazer com que estimule o crescimento urbano que existe nessa região, tá? Só que toda a modernização e o crescimento vão trazer consequências negativas, tá? As graves consequências são em relação à questão
social e econômica, que nem todos vão ter o mesmo patamar de desenvolvimento, né? A diferença de classes sociais e a questão ambiental em relação ao desmatamento, ao uso de agrotóxicos, tá? Então, a região centro-oeste, então, ainda pode aumentar mais ainda os investimentos em infraestrutura, porque ainda carece, né, a questão do deslocamento, do escoamento de produção. Então, apesar de ter sido desenvolvida de lá na administração de Juscelino Kubitschek, de pensar na ligação do Brasil com o restante do Brasil, ainda nós temos o entrave que é o escoamento da produção, tá? E devido, então, ao grande contingente de imigração que para lá se dirigiu através de incentivo do governo, nós podemos destacar a diversidade cultural, tá? Várias pessoas de vários lugares do Brasil que foram para lá, então possui uma diversidade rica culturalmente, né? Que podemos destacar isso na culinária, nas festas, na música, no artesanato, tá? Então, é isso que nós temos para a aula de hoje. Agora vamos assistir o vídeo. Bem-vindos a mais uma aula do SAS TV e hoje nós vamos falar do Centro-Oeste, uma região aí que estava antigamente mais afastada dos interesses brasileiros, mas que tem crescido cada vez mais. A região Centro-Oeste tem aí a menor quantidade de população no Brasil. A região Centro-Oeste ela fica mais afastada dos litorais brasileiros, o que deixou ela um pouco mais isolada no início da ocupação do Brasil. Mas os bandeirantes começaram a explorar o interior do Brasil, chegando na região Centro-Oeste, inicialmente com a intenção de escravizar mão de obra indígena, mas nisso encontraram no Mato Grosso ouro, o que vai estimular as explorações naquela região. Mais para frente foi encontrado bastante ouro na região de Goiás, o que também vai atrair fortemente as migrações para poder extrair esse recurso mineral. Com a chegada de imigrantes para extrair os recursos minerais, foi percebido uma demanda de produção de gado na região para poder abastecer essa população. Então agora eu tenho extrativismo, eu tenho algumas pessoas e eu tenho gado para poder abastecer essa população. Com a criação de uma estrada de trem, né, uma linha férrea que liga a região do Centro-Oeste até Minas Gerais, aí começa a urbanizar ainda mais essa região, começa a atrair ainda mais, porque está começando a ter uma infraestrutura, tem recurso e agora tem aí um mecanismo de transporte bastante satisfatório na região. No final da década de 50, o presidente do Brasil foi Juscelino Kubitschek. O Juscelino Kubitschek ele tinha a intenção de abrir as portas do Brasil para o mercado externo, para atrair investimento principalmente das indústrias automobilísticas. Mas para poder ter indústria automobilística, o Brasil precisava ter mais rodovias. Então o governo do Juscelino Kubitschek ele é caracterizado por gerar diversas rodovias com o interesse principal de atrair as indústrias automobilísticas, que vão perceber que, olha, o Brasil tem estradas, mas não tem ainda uma frota de caminhões e carros suficiente. Vale a pena ir lá e investir para poder vender e lucrar bastante. Então, é importante destacar isso, porque nós vamos atrair com as rodovias. Porém, infelizmente, ao mesmo tempo que a gente investe em rodovias, o nosso investimento em ferrovias vai ficando atrofiado. E a ferrovia, ela tem as suas vantagens de velocidade, ela polui menos, ela acaba sendo mais barata. Mesmo assim, vale destacar que o Brasil começa a ter um monte de rodovia e realmente vai atrair muitas indústrias. Uma outra característica importante foi a interiorização da capital do Brasil, que sai do Rio de Janeiro para a região ali de Brasília. E a partir de Brasília, diversas rodovias vão sair de lá
para se conectar a outras capitais do Brasil. Isso vai urbanizar a região pela própria cidade que está sendo feita, mas também por conta das linhas férreas que vão surgindo a partir da migração da capital do Rio de Janeiro para o interior do Brasil. A região centro-oeste do Brasil tem como característica um solo mais ácido, um solo onde está o cerrado brasileiro. O cerrado que tem árvores e animais endêmicos, ou seja, que são exclusivos dessa região, foram protegidos da expansão agrícola por muito tempo por conta da acidez, porque não nascia aí, não era um bom solo para a agricultura. Mas com o desenvolvimento tecnológico, foi possível criar mecanismos de neutralização dessa acidez. E também, mesmo nas épocas de estiagem, é possível usar agora irrigação artificial. O cerrado também tem árvores mais espaçadas, o que facilita o desmatamento. E é uma região de poucos habitantes, ou seja, a expansão agrícola encontrou uma área incrível para produzir. Porque é uma área com poucos habitantes, de fácil desmatamento, uma área plana que permite aí o uso de máquinas e agora com a possibilidade de irrigação artificial e com produtos feitos em laboratório para neutralizar essa acidez, encontraram nessa região uma possibilidade de crescimento agrícola muito grande. Então o cerrado está sendo cada vez mais desmatado para ser substituído por soja, por exemplo, né? É a região aí de maior produção de grãos no Brasil. Então é interessante a produção alimentícia, mas é uma produção principalmente para exportação. E em troca disso, nós temos uma redução do cerrado significativa. Além dessas plantations que têm surgido na região centro-oeste do Brasil, também existem áreas cada vez maiores de criação de gado. Porém, o gado não se dá bem com áreas florestadas. Para poder criar gado, é necessário também desmatar. Então, a fronteira agrícola está cada vez mais expandindo tanto para a produção agrícola quanto para a pecuária e já está chegando mais ao norte, na região da Amazônia. Os centros urbanos, por conta desse desenvolvimento que vem surgindo na região centro-oeste, têm crescido. Mas uma dificuldade que o centro-oeste tem até hoje é o escoamento da produção, porque é uma região que não tem litoral e depende do transporte dessa mercadoria para outras áreas do Brasil para poder escoar. Então, escoar é uma dificuldade no Sudeste. Necessita aí de alguns investimentos para poder fazer com que a produção seja mais eficaz, o escoamento seja mais eficaz. Hoje, depender de um modal de transporte, como o rodoviário, pode não ser adequado. É importante ter uma variedade de modais de transporte para poder escoar isso com qualidade. Vale destacar que a região centro-oeste, por conta do processo histórico, inicialmente de mineração, depois a formação de Brasília e a produção de soja, a produção de outros recursos agrícolas, a pecuária, tudo isso vai atrair imigrantes do Brasil inteiro, o que faz da região centro-oeste ter aí uma variedade cultural muito grande. A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!